R$ 50. Dá para fazer alguma coisa com esse valor? Bom, nesta análise a gente vai ver que com a estratégia certa, esses R$ 50 podem sim fazer uma baita diferença. Bora entender como isso funciona. E aí fica a grande pergunta, né? R$ 50 por mês. Parece pouco, certo? Mas o pulo do gato não está no valor em si, e sim na consistência. Com disciplina, o resultado lá na frente, pode surpreender e muito. R$ 50. É com esse valor que tudo começa. Pode não parecer grande coisa, mas ele é a chave para abrir um universo de possibilidades, que vão desde os investimentos mais tranquilos até aqueles com mais adrenalina. Ok, mas antes de sair investindo, tem uma regra de ouro que a gente precisa ter na cabeça. Pensa numa balança, bem simples. Quanto maior o potencial de retorno, maior o risco. E o contrário também vale. Mais segurança geralmente significa ganhos mais modestos. Entender essa dinâmica é o que vai guiar todas as escolhas a partir de agora. Então, aqui está o nosso roteiro. A gente vai explorar 4 opções, começando pela mais segura, os certificados bancários, passando pelo Tesouro Direto, depois ações via ETFs e terminando lá na fronteira das criptos. É uma escadinha de risco e potencial. Vamos começar pelo básico, o que é sempre o mais recomendado, né? O investimento de menor risco, ideal para quem está dando os primeiros passos ou, muito importante, montando uma reserva de emergência. E o que é um CDB? De forma bem direta, é como se a gente emprestasse dinheiro para o banco. Simples assim. E em troca desse empréstimo, o banco paga juros. É um dos caminhos mais comuns e mais seguros de fazer o dinheiro render. Mas, atenção aqui, não é qualquer CDB que serve, não. Para quem está começando, o ideal é procurar um que cumpra 2 critérios. Primeiro, que pague no mínimo 100% do CDI, que é a nossa taxa de referência. E segundo, que tenha liquidez imediata, ou seja, que dê para resgatar o dinheiro quando precisar. Isso é essencial para uma reserva de emergência. E isso nos leva a um alerta importante. É comum ver por aí ofertas de CDBs que pagam 200% do CDI. Parece ótimo, né? Mas aí o prazo de vencimento é de 2 meses. O problema é que nesse período já incide a maior taxa de imposto de renda e depois o dinheiro cai de volta na conta, correndo o risco de ficar lá, parado, sem render mais nada. Então, muita atenção aos detalhes. E na prática, o que isso vira? Olhando para uma projeção de 10 anos, aqueles R$ 50 por mês somam R$ 6.000 investidos. Só que, com os juros, o valor final salta para quase R$ 9.400. Ou seja, são quase R$ 3.400 gerados de forma segura, só com o poder do tempo e dos juros compostos. Beleza, vamos subir um degrau. Agora, em vez de emprestar dinheiro para um banco, a ideia é emprestar para o governo. Bem-vindo ao mundo do Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto, a gente tem 2 opções principais. De um lado, o Tesouro IPCA, que protege o dinheiro da inflação, garantindo que o poder de compra sempre aumente. Do outro, tem o Tesouro Pré-fixado, onde a regra do jogo é clara desde o início. A taxa de juros é travada e já se sabe exatamente quanto vai receber lá no final. Agora, o ponto mais importante sobre o Tesouro Direto. Ele tem uma data de vencimento. Se o dinheiro for resgatado antes do prazo, existe um risco real de perda. O ideal é manter o investimento até o final. É por isso que ele é considerado um passo a mais na escala de risco se comparado com um CDB de liquidez diária. E o potencial de retorno aqui compensa? Usando o mesmo exemplo de R$ 50 por mês por 10 anos, num tesouro pré-fixado, os R$ 6.000 investidos poderiam se transformar em mais de R$ 11.000. Isso mostra bem como um pouco mais de risco e um prazo definido podem aumentar e muito os ganhos. Ok, agora vamos entrar no universo da renda variável, mas de um jeito mais simples e diversificado. Vamos falar sobre investir em ações através de ETFs. O que é um ETF? A fonte que a gente pesquisou dá uma analogia ótima. É como um condomínio de ações. Em vez de comprar papéis de empresas uma por uma, a gente compra uma única cota que representa uma cesta com várias ações diferentes. A beleza dos ETFs está na simplicidade. Muitos deles apenas replicam um índice, como o nosso Ibovespa. Se a bolsa sobe, o ETF sobe junto, simples assim. É a forma mais fácil de diversificar o investimento.
Vale notar que aqui no Brasil, a cota de um ETF costuma partir de uns R$ 100. Então é uma excelente opção para ter no radar à medida que os investimentos vão crescendo. E chegamos ao território de maior risco e, para alguns, de maior potencial. Vamos falar sobre a fronteira das criptomoedas. E por onde começar nesse universo? 3 nomes se destacam: Bitcoin, a original e mais famosa de todas, Ethereum, a grande plataforma para contratos inteligentes, e Solana, que chama atenção pela sua velocidade e custos baixos. E o que atrai tanta gente? Projeções de mercado. Existem análises que sugerem que o valor de um Bitcoin poderia saltar de cerca de $70 mil para até $400 mil nos próximos 4 anos. É esse tipo de potencial de crescimento exponencial que move este mercado. Mas é preciso ter muita clareza. Projeções são apenas isso. Projeções. Não há garantia alguma. Este é, de longe, o investimento mais volátil da nossa lista, onde o risco de perder o valor investido é real e significativo. E para fechar, uma reflexão importante. Não importa qual caminho seja escolhido, o tempo é o maior aliado. O ato de começar, mesmo com pouco, é o que realmente constrói o futuro financeiro. Como a fonte nos lembra, daqui a 10 anos, todo mundo certamente terá desejado ter começado hoje. A gente explorou um caminho que vai da segurança de um CDB até a alta volatilidade das criptos. Cada passo tem seu próprio equilíbrio entre risco e recompensa. Agora, a pergunta que fica é: qual será o primeiro passo nessa jornada? A decisão de começar é o que realmente importa.